Olá galera, eu sou Miguel Vitor e eu queria trocar aqui uma ideia com você, eleitor. Pois é, queria falar aqui dessa torcida política que está acontecendo no momento, né? Esse mais novo esporte que o brasileiro adotou, que são as eleições. E falar nisso porque estamos no período eleitoral que acontece 45 dias antes do dia 2 de outubro, que é o dia da eleição, e nós estamos já no meio desse período, já que hoje é dia 14 de setembro, e eu queria aqui falar dessa torcida política que acontece. Primeiramente, vamos voltar um pouco lá no passado, lá na Grécia Antiga, de onde adquirimos a nossa política atual, através da democracia. A democracia esta foi um processo criado por filósofos da época para decidir que deveria acontecer a escolha de representantes pelo povo para o povo. Democracia do grego, se formos traduzir, significa governo do povo, né? E foi um processo em que as pessoas da Grécia Antiga elegiam seus representantes para os governos das chamadas cidades-estados, né, que na época representavam o que hoje seriam os estados de um país. Então, galera, é o seguinte, hoje em dia a política foi mal apresentada para o público mais jovem, e o público mais velho, de fato, ele está entrando nesse caminho errado também. Por quê? Porque no início aqui estou falando sobre torcida política num tom meio irônico, porque o que a gente vê hoje, principalmente através das mídias sociais, que são de fácil acesso, e quando você tem uma ideia, você rapidamente divulga para várias pessoas, e acontece muito essa questão de brigas e ofensas, né? Brigas físicas, brigas verbais e ofensas a diversos públicos, principalmente quando em uma cidade, aqui eu estou focando aqui as eleições deste ano, que são eleições mais próximas, que são eleições municipais para prefeito e vereadores. Então eu queria deixar bem claro que eu estou focando nessa parte, né, de eleições locais. Então a questão é o seguinte: principalmente quando tem em uma cidade, né, dois partidos disputando esse cargo de prefeito e elegendo vereadores que acompanham cada um desses prefeitos, acontece uma certa divisão da cidade, principalmente quando os partidos estão conseguindo agregar quase metade da população, e que a vitória às vezes se baseia por poucos votos. O que acontece? Na minha opinião, o processo está sendo muito danificado, esse processo político, porque acontece a eleição, claramente a gente sabe que só há um vencedor ao final do processo, e a cidade dividida acaba sofrendo devido aos processos anteriores ao que sucede, aos que antecedem a eleição. Por quê? Porque através dessas brigas a cidade fica dividida. Acontece que o prefeito às vezes sabe quem votou contra, quem votou a favor, porque hoje o povo desconhece o Código Eleitoral, onde no artigo 82 diz claramente que o voto é obrigatório e secreto. E hoje em dia ninguém mais quer deixar seu voto secreto, quer deixar seu voto em aberto. Uma coisa que foi basicamente trabalhada durante muito tempo para deixar o voto secreto, que antigamente, tal como hoje, eu até digo que está voltando o chamado voto do cabresto, onde os coronéis da época, eles levavam o eleitor para votar neles quase que obrigatoriamente. E o que está acontecendo hoje? Hoje o que vale mais é a torcida, né? As pessoas, elas se deixam levar por torcer por um lado sem conhecer propostas, e se for um político que está dentro do poder e quer se reeleger ou eleger algum candidato que ele apoia, ninguém busca saber o que ele fez, ninguém busca saber sua ficha, quer apenas torcer. E isso complica muito esse processo, porque ao final a eleição termina, às vezes você elege um candidato que, se você for analisar, você não elegeria ele. Isso é complicado, por isso eu deixo o recado que deixem essas brigas, deixem de se expor, o voto é secreto. O voto foi um processo, principalmente no Brasil, muito difícil para poder agregar toda a população, deixar todos os cidadãos e cidadãs votarem. Então,
dê valor a esse poder que vocês têm em mãos, meus caros eleitores. Que eu também sou um eleitor e eu não divulgo muito o meu voto. E eu queria deixar só esse recado aqui, galera, porque prefeitos, vereadores que percam, que ganhem, depois, sinceramente, até você mesmo sabe que dificilmente eles vão lembrar de você. E sempre acontece isso. Então, vamos tomar o poder, porque o povo é que tem o poder de comandar a cidade através de eleger aqueles que acham aptos a nos representar. Então, galera, procure saber dos seus principais representantes, saber das suas propostas e não entre nessa modinha de torcer politicamente. Para isso a gente tem outros esportes. Então, galera, aqui meu alô, e eu queria que vocês refletissem bem para que a gente tenha melhores condições na saúde, educação, no esporte, e que os jovens que estão entrando na política agora e que entrarão, eles tenham pensamentos positivos, pensamentos reais da situação que é a política e não apenas torcer por influências. Então, façam sua parte e obrigado, galera. Até mais.